A gente fala todos os dias aqui sobre como a coluna pode influenciar nas dores em outras regiões do corpo. Então, se você é mulher e está com a dor abdominal simulando uma cólica menstrual, a sua coluna lombar pode estar interferindo nisso. Se você é um homem e está com a dor no testículo, na virilha, na parte interna da coxa, a sua lombar pode estar interferindo nisso. Se você está sofrendo com a dor no peito e está achando que é um infarto, o seu pescoço pode estar influenciando nisso. Se você está com a dor na área epigástrica, na região, achando que é o estômago, achando que é um cálculo renal, achando que é uma gordura no fígado, a sua coluna torácica pode estar influenciando nisso. Se você está com formigamento no dedão do pé ou com a dor embaixo do dedão do pé, achando que é um joanete, a sua coluna lombar pode estar interferindo nisso. Se você está com a dor na cabeça, ou na ATM, ou se você está com a dor de ouvido, achando que é otite, rodando em emergências otorrinolaringológicas e sem achar solução, a sua coluna cervical pode estar interferindo nisso. Por quê, pessoal? É da coluna que a Coelba, a Neoenergia, a provedora de luz da sua cidade, é a coluna. Então, os fios da coluna vão para várias partes do corpo através de suas ramificações. Não adianta a gente tratar o lugar que você está sentindo dor se a gente não olhar para a sua coluna. Mas, Caio, eu nunca tive dor na coluna. Você não precisa sentir dor na coluna. Basta ter algum grau de rigidez ou de dificuldade de se mexer, sem dor nenhuma, que a sua coluna pode repercutir nisso. Certa vez eu atendi a mãe de uma paciente minha, advogada, que ela chegou lá no consultório com dor torácica e dificuldade para respirar. Ela tinha ido no maior cardiologista desse país, que é soteropolitano. O cardiologista fez todos os exames e falou, ó, isso aí é músculo esquelético. E quão brilhante esse cardiologista é, porque são raros os médicos que descartam as probabilidades de doença no sistema orgânico e são capazes de ter humildade para dizer, ó, busque um fisioterapeuta. Não. A maioria dos médicos continua encaminhando para outros especialistas, pesquisando outras doenças e o paciente entra num ciclo catastrófico absurdo. Então eu vou te dar um exemplo muito simples e recorrente lá do consultório. Quantos de vocês, acima de 30, 40 anos, já sofreram com dor no punho sem relato de trauma, passaram no especialista em mão e o especialista em mão falou para você, você tá com síndrome do túnel do carpo, pare de usar mouse, escreva com menos frequência, use menos o punho, vá fazer fortalecimento em academia, vá fazer fisioterapia convencional e a pessoa não melhora. A pessoa faz uma cirurgia de liberação dos retináculos do túnel do carpo para abrir a passagem neural, melhora momentaneamente, 3 meses depois eu a dor lá de novo. Já se identificou com esse caso? Faça esse teste aqui. Olha só, você não tem dor nenhuma no pescoço, mas a sua capacidade de fazer isso e isso é reduzida. O que é que eu quero dizer com isso? Você não olha para o teto total mexendo no pescoço, você não olha para baixo, você não encosta o queixo no peito quando você olha para baixo. Você não tem dor nenhuma, você só sente puxar, como se fosse um alongamento puxando o dedo para trás. Faça isso aqui agora, ó. Rode a cabeça para a esquerda, o máximo que você puder. Rode a cabeça para a direita, o máximo que você puder. Incline a cabeça para a direita. Incline a cabeça para a esquerda, o máximo que você puder. Agora faz assim, ó. Pescoço de pombo. Vá lá na frente. Olhando para frente. E faça assim, ó. Foge de uma torta na cara do Celso Portiolli. Eu testei 8 movimentos aí em você. Todos esses movimentos tem que ser que nem seu cotovelo. Dobra, estica. Dobra, estica o cotovelo aí agora. Você sente alguma coisa no cotovelo? Não. Você só mexe e não sente nada. No final do movimento fechando, no final do movimento esticando, ou durante o movimento de dobrar e esticar. Faz assim com o seu punho. Sente alguma coisa no punho? Nada, né? Faz assim com o seu punho. Dobra seu dedo até o final. Dobra seu dedo até o final, ó. Dobra seu dedo até o final. Estica seu dedo.
Você sente alguma coisa? Você só sente puxar, né? Você não sente dor. Mas desses 8 movimentos que eu testei no seu pescoço, algum deles, além de estar restrito comparado ao outro lado, ou seja, você inclina muito para a esquerda, mas para a direita você trava no meio do caminho. Você roda muito para a esquerda, mas na direita você trava no meio do caminho. Você vai muito para baixo, mas para cima é travado, você tem que compensar com o tronco para olhar para o teto. Por que você não percebe isso? Porque no dia a dia, você não usa esses movimentos. Você só fica em amplitude média, roda um pouquinho para olhar o retrovisor do carro. Quando vai pegar alguma coisa na parte traseira do carro, roda o tronco também, não explora a amplitude máxima do pescoço. Quando tá olhando para cima para alguma coisa, tá deitado, tá sentado, compensando com o movimento do tórax, não usa a cervical até o final. E aí você passa despercebido da rigidez, do endurecimento da articulação, da falta de mobilidade na amplitude final do seu pescoço. Acontece que do seu pescoço saem vários nervos, inclusive um nervo mediano que vai lá para o seu punho, e ele afetado pode gerar uma síndrome do túnel do carpo. Mas Caio, o especialista em mão, fez uma ressonância, e na ressonância disse que meu túnel do carpo está inflamado. Mas Caio, o especialista, fez uma eletroneuromiografia e disse que a síndrome, que eu tô com uma alteração na condução do nervo. Massa. Você sabe qual a utilidade clínica desses exames? Zero utilidade clínica. E eu vou te explicar agora o que é utilidade clínica de um teste diagnóstico. Todo teste diagnóstico, seja de exame físico ou de ressonância magnética, ele tem uma sensibilidade, uma especificidade e uma razão de probabilidade. O que é isso? É a capacidade de detectar uma condição que está sendo testada ou de excluir uma condição que você deseja. Beleza? Isso quer dizer que existem testes do exame físico que são padrão ouro para detectar um problema ou para excluir um problema. E eles são iguais ou superiores a uma ressonância magnética. Acontece que a ressonância magnética, quando é feita em pessoas que não têm dor no punho ou que não têm dor no pescoço, ombro, cotovelo, a ressonância magnética ela já acha alterações naturais da idade, naturais do hábito de trabalho sentado prolongado ou do hábito de trabalho de ficar em pé. Portanto, a ressonância magnética ela não tem utilidade clínica para mudar o que você vai receber. Vou traduzir o que é utilidade clínica novamente de uma forma mais simples para você. Se eu estiver tendo um AVC aqui agora e não for para emergência, o que é que vai acontecer? Pelo meu conhecimento, eu vou pegar o primeiro anticoagulante que eu vi e vou tomar. Acontece que se meu AVC for hemorrágico, o anticoagulante me mata. E se o meu AVC for isquêmico, o anticoagulante me salva para eu poder tratar e fazer um diagnóstico mais preciso e receber um tratamento mais preciso. Ou seja, fazer uma tomografia computadorizada, fazer uma ressonância magnética no meu crânio para identificar se o meu AVC é isquêmico ou hemorrágico tem a utilidade clínica porque vai mudar o tratamento que eu vou receber na emergência. A medicação que eu vou receber. Vai mudar se eu vou receber uma intervenção cirúrgica para aliviar a pressão de perfusão cerebral ou não, a pressão intracraniana ou não. Você entende? Acontece, frente de rua, acaba aqui, passa a moto. Enfim, você entende isso? Isso é utilidade clínica de um teste diagnóstico. Agora, uma ressonância magnética para o seu punho, ultrassonografia para o seu punho, uma ressonância da sua coluna, uma tomografia da sua coluna, ela não tem utilidade clínica porque quando você chegar na fisioterapia, o fisioterapeuta vai tratar você baseado nas disfunções de movimento que ele encontrar. E não no que está na imagem. Ou seja, não interessa se é túnel do carpo, não interessa se é... Esqueci aquela tendinopatia do polegar, esqueci o nome. Enfim, esqueci o nome. Não interessa se você tem artrose no punho, não interessa se você tem hérnia de disco no pescoço, não interessa se é síndrome facetária no pescoço, não interessa se é artrose acromioclavicular no ombro, se é epicondilalgia no cotovelo, não importa qual é o seu diagnóstico, porque o tratamento que você vai receber é para dor e para limitação funcional. Você entende? Só que qual que é o problema de fazer o exame de imagem? Você fica catastrofizado, hipervigilante, preocupado, ansioso, dorme mal, reforça o loop do sistema nervoso de que você tem um problema sério e continua com dor. Então, esses exames fazem mal para você.
E só para não perder o fio da meada, esse exemplo é um exemplo simples de como a sua coluna pode estar repercutindo um problema que você nem imagina e você tá indo no especialista você tá indo no especialista na área que dói, tornozelo, joelho, quadril, punho, cotovelo, cabeça, quando na verdade você só precisaria de um clínico, um fisioterapeuta clínico, ia identificar se a coluna é relevante ou não, e sendo relevante, ia tratar a coluna para melhorar o seu sintoma lá no pé, o seu esporão lá no pé, a sua condromalácia lá no joelho, a sua síndrome de impacto femoroacetabular lá no quadril, a sua síndrome do impacto no ombro, a sua bursite no ombro, a sua tendinite no glúteo, né? A sua epicondilite no cotovelo, a sua síndrome do túnel do carpo no punho, a sua desordem temporomandibular na boca, a sua enxaqueca, né? O quanto que a gente recebe de falsas enxaquecas. Meu Deus, eu tô com enxaqueca, dor mais de 72 horas, náusea na hora da dor, ânsia de vômito na hora da dor, vontade de comer de chocolate antes da dor, no pródromo. Meu Deus, eu tenho enxaqueca. Aí a gente deita o paciente na maca, tira a cabeça de fora da maca, deixa pendurado 3 minutos, passa para fazer o paciente em casa 5 vezes no dia, acabou a enxaqueca. Que enxaqueca é essa? Então, o mal do século na profissão da saúde é o subdiagnóstico. Ou seja, o paciente não é investigado como se deve. O profissional da saúde, o médico ou fisioterapeuta, ele não examina o paciente como ele deve ser examinado. Ele se baseia em exame de imagem, exame complementar, exame de sangue. A gente não pode olhar para os exames de uma forma cartesiana. E o que seria olhar para os exames de uma forma cartesiana? Vou te explicar aqui agora. Você teve o HDL baixo. Nosso HDL baixo, você deve estar com algum problema no fígado. Aí, o exame de sangue do HDL fez o médico te pedir um ultrassom de abdômen total. Aí, o ultrassom de abdômen total mostrou que anatomicamente o fígado não tem alterações. Quer dizer que não ter alteração na anatomia, quer dizer que não vai ter alteração na função do fígado? É óbvio que não. É óbvio que não. Por que eu tô te falando isso? Eu tô te falando isso porque ao não achar uma alteração anatômica compatível com HDL baixo, o profissional ele pode ver que tem uma alteração no rim. Ele fez a imagem para ver o fígado, mas acabou vendo uma alteração no rim. E aí começou a te pedir um exame de ultrassom das vias urinárias. Pronto, era só um ultrassom de abdômen total, agora pediu das vias urinárias. Aí achou lá uma coleção líquida, uma alteração no exame de imagem, uma alteração ecográfica no exame de imagem, que é compatível com quem nunca teve problema de fígado ou cálculo renal. Mas como tá alterado, ele manda você para um nefro. O nefro te faz exames de sangue, vê aquela alteração lá e te sugere um procedimento ou te coloca medo porque você vai ter um cálculo a qualquer momento e você já tá tomando remédio para uma coisa, remédio para o efeito colateral desse remédio que você tá tomando. Quando você se vê, você tá tomando 7 comprimidos por dia, que só porque você não foi examinado clinicamente é para resolver o seu problema principal, você tá nesse ciclo viciante e catastrófico que a indústria da saúde bota para você. E esse é só um dos exemplos. Só um dos exemplos que gera um problema de overtreatment. O que seria o overtreatment? O sobretratamento. O cara tá tratando hipertensão, dislipidemia, insônia, dor, tudo com medicação, sobrecarregou o sistema gastrointestinal, tá tomando omeprazol pra cacete, omeprazol é feito água, remédio pra dor é feito água, não melhora, entra em um ciclo de frustração, um bocado de pensamento automático catastrófico, que vai fazer o quê? O que vai fazer? O paciente vai entrar em humor depressivo. O paciente em humor depressivo, daqui a pouco tá no psiquiatra tomando tarja preta, tomando ansiolítico. Daqui a pouco o cara tá letárgico o resto do dia, sem prestar pra nada, sem prestar pra trabalhar. Essa não é a medicina que deveria ser ensinada. Essa não é a fisioterapia que deveria ser ensinada. Essa não é a profissão, a área da saúde que deveria ser demonstrada para a sociedade através dessas condutas. Tudo que a gente puder fazer para promover saúde e prevenir doença, a gente vai fazer. E em suma, né, sumarizando tudo isso aqui que eu te falei, para te dar só um exemplo de como a sua coluna pode repercutir em outras regiões, mesmo que ela nunca tivesse tido dor, você nunca teve dor na coluna, mas apareceu uma dor no cotovelo aí, você ficou rodando em tratamento de cotovelo, quando achou um especialista clínico, olhou sua coluna, mexeu no pescoço, resolveu o cotovelo. A gente tá cansado de ver isso acontecer.
Paciente que chora na consulta. Meu Deus, eu fiz 77 sessões de fisioterapia. Paguei 30 sessões para um fisioterapeuta particular em minha casa. Já fui em 6 médicos. Viajei para São Paulo, fui no hospital, blá, blá, blá. O cara me avaliou, todo mundo falando a mesma coisa. E você, cara, aqui em Salvador tá falando o contrário. Você entende que é muito difícil para mim chegar para você e te falar isso? É muito difícil. Porque quem sou eu, cara? Quem sou eu? Sou um fisioterapeuta comum, que trabalha numa cidade comum, e você já foi um especialista em São Paulo, no melhor hospital do Brasil, que está nos Estados Unidos, e aí você volta pra cá, vê o meu trabalho, ou esse cara faz alguma coisa, fala alguma coisa que faz sentido, vou nele, e eu te falo tudo ao contrário. É muito mais fácil você me chamar de doido e sair correndo, do que você acreditar no que eu tô falando. E eu não quero que você acredite no que eu tô falando. Eu quero só que você teste o que eu pedi pra você fazer. E se fizer sentido pra você, você continua comigo. Grande abraço, movimento é vida.